frente. Bom, hoje eu quero falar sobre a serpente de bronze. O nome dessa pregação, porque depois os irmãos perguntam, como que chamava a pregação? A serpente de bronze e os pecados julgados. Amém? A serpente de bronze e os pecados julgados. Esse é o nome da pregação de hoje. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Velho Testamento, em Números, capítulo 21, a partir do versículo 4. Eu vou contar para você o cenário antes de ler o texto. Você já sabe muito bem, porque a Record já mostrou Moisés saindo do Egito e indo para Canaã. Você já não viu lá na Record? Vocês assistem a Record, não? Ninguém declara que assiste, mas eu sei que vocês veem. Tem um monte de coisa lá que está errado, viu, gente? Eu não assisto, não, mas quando eu vejo, tem um monte de coisa lá que está certo, mas tem um monte de paixão, beijo, aquilo lá não existe, não. Existe o beijo, lógico, mas aquelas paixão maluca lá não. Aí a Bíblia fala que Moisés sai do Egito com o povo indo para Canaã. A Bíblia fala que o povo era um povo de dura cerviz. Quem já ouviu essa expressão, dura cerviz? Sabe o que é dura cerviz? Que não se dobra, que a cervical é dura. Então ele não se dobra, é dura cerviz. Eles andam sempre com o peito para frente, eles não dobram. Era esse o tipo de gente que estava indo do Egito para Canaã. Então eles se rebelaram, reclamaram. Esse texto que eu vou ler aqui é a 11ª vez que eles reclamam. A 11ª vez que eles reclamam, arrumam um problemão lá. E a Bíblia diz que por conta da desobediência deles e de como eles estavam conduzindo a peregrinação, o Senhor permitiu que surgisse no meio do deserto uma proliferação de serpentes. Muitas serpentes. Porque no Velho Testamento, a tratativa de Deus com o homem era diferente do Novo Testamento. A velha aliança, a lei é uma, a nova aliança, a graça é outra tratativa. O que eu estou falando aqui é sobre a lei. Então o povo desobedeceu, o Senhor veio, e para que eles voltassem o seu coração para o Senhor, do meio daquele monte de areia, surgiram o quê? Serpentes. E as serpentes foram picando aqueles homens, aquelas mulheres, e eles foram morrendo. Até que eles percebem que eles estão fazendo uma coisa muito errada e voltam para Moisés. E a Bíblia fala que eles se arrependem e o Senhor então dá a solução para as serpentes. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Então eu vou ler aqui Números 21, 4. Diz assim, ó. Partiram eles do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Olha agora. Mas o povo ficou impaciente no caminho. Tá certa a versão, né? Impaciente no caminho. E falou contra Deus e contra Moisés. Então você já vê aqui, ó, que gente impaciente fala contra Deus e fala contra a liderança. Que é o que o texto está dizendo. Eles falaram contra Deus e contra Moisés. Quem era Moisés? O líder daquele povo. Por isso que adolescente é tão desonroso com os pais. Por quê? Porque é impaciente. É ou não é? E o tempo que nós vivemos é um tempo favorável. Favorável para a impaciência. Porque quando você pede uma pizza, depois de escolher o sabor, o que você pergunta? Hã? Quanto tempo leva? Você já olha no relógio. Ah, então, aí você ainda fala assim, ah, tá, 20 minutos, então 12:20, não é isso? Já para deixar, cada dia que passa, você vai lá no Mercado Livre, tem lá entrega full. Você compra hoje, chega hoje. Então a pessoa vai comprar alguma coisa, ela já vê se a entrega, não é assim? É full. Por quê? Porque eu quero comprar hoje e chega hoje. Então isso tudo vai fazendo com que a gente se torne impaciente. E o texto diz aqui que o povo que estava indo do Egito para Canaã era um povo impaciente. E como resultado da impaciência, a Bíblia diz aqui que eles falaram contra Deus e contra Moisés. Aí o texto fala assim, ó, o que foi que eles disseram? Então eles falaram contra Deus e contra Moisés, dizendo, por que vocês nos tiraram do Egito? Eles eram escravos no Egito. Por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos aqui no deserto? Não tem pão, não tem água e nós detestamos essa comida inútil, miserável. Qual comida que eles estavam fazendo referência? Maná. O que era o maná? A Bíblia diz que eles caminharam por muito tempo no deserto.
o reservatório de comida que eles tinham acabou. Então não tinha onde comer, o que comer. Então a Bíblia diz que todos os dias, com exceção do sábado, né, do sétimo dia, melhor dizendo, a Bíblia diz que chovia pão. O pão chegava para eles, eles comiam pão fresco. Esse pão, põe para mim aí Salmo 78, 25, por favor. Esse pão, então, eles se alimentavam, comiam desse pão. Mas a Bíblia diz que eles, então, por conta da impaciência, falam o quê? Vocês tirou a gente do Egito para a gente ficar aqui sem pão, sem água e comer esse pão detestável, miserável. Aí diz assim, ó, então o Senhor enviou olha lá, agora põe. 78, 25. Os homens comeram o pão dos anjos, e ele enviou-lhes comida até saciá-los. Então o pão que eles estão dizendo que é inútil, o pão que eles estão dizendo que é detestável, era o pão que os anjos comiam, era o pão dos anjos. Você imagina? Era uma comida específica, especial. Não era uma comida que só matava a fome deles. Era uma comida que sustentava, que fazia com que eles se tornassem santos como os anjos eram, como o Senhor era. Mas eles detestaram essa comida e declararam, essa comida é inútil. Olha o versículo 6. Agora é Números 21, 6. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore, eles falam para Moisés, ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. Por que Moisés orou? Por que eles vão até Moisés? Porque na velha aliança, só quem tinha acesso a Deus era quem, irmãos? Aí os irmãos daqui sabem. Fala mais alto. Quem era? Eu vou falar aqui. Sacerdote. O povo não tinha acesso a Deus. O povo era todos pecadores. Então, se tinha uma demanda, o povo procurava o sacerdote. E o sacerdote falava com Deus. O povo não podia falar com Deus. Era assim na velha aliança. Na velha aliança, quando havia necessidade do homem falar, ele tinha que procurar o sacerdote, porque o sacerdote era quem tinha autorização para representar o povo. Portanto, o povo pecou, mas eles não podiam falar com o Senhor. Então eles falam para quem? Para Moisés. Moisés, ore por nós, pedindo para o Senhor para tirar essa serpente do nosso meio. Você vê que interessante. Hoje, irmãos, depois que Cristo morreu na cruz, a Bíblia diz, isso aqui você sabe, que o véu se rasgou, não é? O véu era uma separação entre Deus e o povo. Quem que tinha acesso pelo véu? Quem? Sacerdote. Então o sacerdote atravessava o véu, que não é esse véu de noiva que a gente pensa, era uma cortina grossa e pesada. Ele passava e ele tinha acesso ao Senhor. Mas quando Jesus morreu lá na cruz, a Bíblia diz que o véu foi rasgado. E o véu se rasgou não é para que todos pudessem entrar no lugar santo. O véu se rasgou para que Cristo pudesse sair do lugar santo e chegar até cada um de nós. Essas pessoas que estão se batizando são pessoas que tiveram revelação que agora Cristo saiu e está disponível para elas. Está disponível para você. Cristo agora não é alguém distante que o pastor tem contato e você, se precisar, pede para o pastor. O profeta tem contato, então você vai até no culto que tem o profeta. E fica esperando. Aí vai com a camisa laranja para o profeta falar, você aí, você de camisa laranja, fica de pé. Aí você fala, nossa, Deus vai falar comigo agora. Não, eu quero dizer para você que você tem acesso ao Senhor, porque o véu foi rasgado. E Cristo, então, agora tem acesso a nós e nós temos acesso a Cristo. Mas aqui nesse texto não era assim ainda. Como que era? O sacerdote tinha acesso. Então eles falam, olha, quero pedir para que você, Moisés, peça para Deus para tirar as serpentes, porque multiplicou a serpente estava envenenando os homens, aquele povo, o povo morria. Aí a Bíblia diz que Moisés orou pelo povo. Versículo 8.
O Senhor disse a Moisés, agora a resposta do Senhor para Moisés. O povo falou para Moisés, Moisés foi orar e Deus respondeu. Qual foi a resposta? O Senhor disse para Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido pela serpente deve olhar para a serpente de bronze e viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Então, o texto diz assim, que proliferou, é assim que fala? Encheu, mais fácil. Encheu de serpente. E a serpente estava picando. A serpente foi picando, picando, e eles foram morrendo. Aí eles percebem e vão até Moisés. Moisés ora, e o Senhor dá uma direção. Qual é a direção? Pega um poste, faz uma haste e coloca uma serpente de bronze em volta dessa haste. Todos que forem picados devem olhar para a serpente de bronze, e esse que for picado, viverá. Você sabe, essa é uma decisão de Deus muito interessante. Porque eu fico pensando qual era a decisão que esse povo esperava. Então, se fosse eu esperava que o Senhor desse uma ordem, e do mesmo jeito que as serpentes apareceram, elas desapareceriam. Sumiu. Ufa, Deus ouviu. Essa é uma posição que eu aguardava. Outra posição seria, de repente, o Senhor multiplicar bastões. Todo homem tem que ter um bastão dentro de casa. E se aparecer uma serpente, bastão na cabeça da serpente. Ou um machado. Todo homem tem que ter um machado. Aí você vai bater no machado na serpente e a serpente vai morrer. Ou então eu vou dar uma bênção e o seu pé vai ser como uma faca. Quando você vê, pisa na cabeça da serpente. Isso ia dar uma baita de uma pregação, não dava? Os homens via e pisavam na cabeça da serpente. Parece até música pentecostal. Pisa na cabeça da serpente. Pisa na cabeça da serpente. Não daria certo? Encaixaria ou não encaixaria? Mas o Senhor, Deus, dá uma outra direção. Qual é a direção? A direção é: a serpente vai continuar picando e o veneno vai continuar entrando na sua corrente sanguínea. Mas você não vai morrer se você tiver fé o suficiente para olhar para a serpente de bronze. Você vê que coisa? As serpentes não foram embora. Elas continuaram lá. Eu fico imaginando, mulher tem a fé, mas parece que tem mais facilidade de crer. Mas eu fico pensando, aqueles homens que chegam em casa do trabalho e dá uma olhada, não tem serpente. Aí ele deita. Aí vem a serpente e... Aí ele picou. Aí a mulher fala, não tem problema. Moisés colocou uma serpente de bronze, levanta e vai olhar. Aí ele fala, você está de brincadeira, né, comigo? Eu vou... Por acaso eu olhar para alguma coisa vai me curar? Pelo amor de Deus. Aí a mulher insiste, vai lá, porque o pastor falou, Moisés falou que vai. Aí ele vai, o amigo encontra no meio do caminho, onde você vai? Ele está indo para ver a serpente, está indo para a igreja. Onde você vai? Vamos jogar bola. Não, minha mulher falou para mim buscar um negócio no mercado ali. Aí ele vai, chega lá, ele olha para a serpente e volta para casa. Só que não tinha diagnóstico, não dava para ir no médico e fazer uma ressonância magnética, um ultrassom e falar assim, realmente não tem veneno. Ele tinha que fazer o quê? Ficar aguardando para ver se não ia morrer. Por quê? Porque era só olhar, ele olhava e agora ficava esperando. O João ali morreu com 2 horas. 1h40, os próximos 20 minutos é decisivo. Ai, meu Deus do céu, 2 horas, não morri. 2h30, não morri. Aí ele começa a crer que aquela serpente ali tem poder para subtrair o veneno dele. Aí, ele está bem, a serpente vem e faz o quê? Pica de novo. Aí ele vai lá e faz o quê? Olha para a serpente de novo. Aí ele está voltando, agora ele já crê. Aí ele está voltando, feliz da vida. Só que no caminho, o que acontece? A serpente pica de novo. O que ele tem que fazer? Voltar e fazer o quê? Olhar para a cruz. Já dei a deixa, né? Olhar para a cruz. Que é exatamente isso que está acontecendo aqui.
que acontece? A Bíblia mostra para nós que a serpente é o tipo de tipificação de Satanás. Satanás é a serpente, nós vemos isso lá em Gênesis. A serpente vem e pica o hebreu, o povo de Deus. Agora, dentro do hebreu tem o quê? O veneno da serpente. O que é o veneno da serpente? O pecado. Agora o pecado entrou no homem. Como que resolve o problema do pecado no homem? Ele tem que ter um machado e matar a serpente? Ele tem que ter um cajado e apertar a cabeça da serpente? Ele tem que fazer alguma coisa? Não. Ele tem apenas que olhar para onde? É a cruz. É a cruz, ele tem que olhar para a cruz. Por isso que eu estou dizendo que ele olhou para a cruz porque ele está com veneno, ele pecou. Ele batizou, mas aí na semana ele teve um momento difícil e ele pitou. Sabe o que é pitar? Fumou um cigarro. No meio do cigarro ele fala, o que eu estou fazendo da minha vida? Amassou o cigarro. E agora eu não sou mais crente, agora eu não posso tomar ceia, agora eu não posso ir na célula, agora minha esposa vai sentir um mau hálito. Agora, quero dizer para você que isso aí é resultado do veneno. Sabe como você resolve o problema do veneno? Olhando para a cruz. Sabe por que tem tanta gente que tem dificuldade de entregar a vida para Jesus? De crer. Porque ele acha que tem que fazer mais alguma coisa. Quero dizer para você que o seu pecado é resolvido toda vez que você olha para a cruz. Olhar para a cruz é a forma como nós resolvemos o nosso problema. Quero dizer para você que o veneno da serpente continua em você. O veneno da serpente não foi... Podia ter feito uma sangria, não podia? Entrou o veneno, faz uma sangria e o veneno saiu tudo do hebreu. Não, o veneno continua lá. Só que tem uma coisa... Esse veneno não é mais para a morte. Por quê? Porque tem uma serpente de bronze lá, que quando você olha, você é curado. O pecado vai embora. Você quer ver? Tinha várias serpentes. Mas Deus mandou fazer uma serpente de bronze e colocar numa haste. Essa haste parece com o quê? Uma cruz. A serpente de bronze é quem? Muita gente vai responder, o diabo. Não é. A serpente de bronze é Cristo. Porque a Bíblia diz que ele não tinha pecado. Mas quando ele foi para a cruz, todos os pecados da humanidade foi para ele. Agora, quem que é o maior pecador de todos? Quem que é a maior serpente de todas? Cristo. Por quê? Porque o meu pecado somado com o pecado do Renato, do Robson, da Anali, do Everton, da Maria, da Jéssica, da Marlene, da Patrícia, de todos nós aqui, foi para Cristo. Portanto, Cristo, que era um cordeiro, tornou-se o quê? Uma serpente. Portanto, quando nós fomos picados pela serpente e o pecado entra em nós, eu faço o quê? Eu olho para Cristo. Por quê? Porque Ele levou todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados estão em Cristo. Todos os seus pecados estão em Cristo. Você precisa do quê? Você precisa de aplicar fé a isso. Você precisa de aplicar fé ao que Cristo fez. Quando você aplica fé, então a Bíblia diz que o seu pecado foi levado com Cristo. Nós tínhamos mais pessoas para se batizar. E algumas pessoas desistiram. Em cima da hora, é bem comum isso acontecer. Por que isso acontece? Porque a pessoa começa a se autoavaliar. Então ela pensa assim, como é que eu posso me batizar? Se eu discuti com a minha mãe ontem, 2 jovens. Como é que eu posso me batizar se eu ainda tenho uma prática de pecado? Como é que eu posso me batizar se essa semana eu vi pornografia? Como que eu posso me batizar se essa semana... Sabe, é o tempo inteiro olhando para si. Aí quando nós olhamos para nós mesmos, o que nós vamos ver? Morte e veneno da serpente. Por isso que a Bíblia diz, a serpente picou, você vai precisar ir lá e olhar para a serpente. Só isso aí resolve o seu problema. Quero dizer para você que o seu pecado não te afasta de Deus depois que você crê na cruz de Cristo. Você crê que Cristo é a maior serpente, o seu problema está resolvido. Você tinha que ter falado amém.
Eu sei que todo mundo queria ter um machado na mão para matar a serpente, para acabar com a raiz. A raiz, a serpente me picando, eu mato a serpente. Mas a serpente não morre. A serpente não vai morrer. A serpente vai estar sempre, como a Bíblia diz lá em 1 Pedro, como um leão tentando te tragar. O diabo não desiste nunca de você. Como que eu venço o pecado? Eu venço o pecado olhando para Cristo. Você vê que interessante, ó. Abre a sua Bíblia em Gênesis 3:6. Está escrito assim, ó. Na versão que eu coloquei aqui, é a versão ARA. Está escrito assim, ó. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do seu fruto, comeu e deu para o seu marido. Como que começou o problema do pecado? Olha o versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer e agradável aos olhos. O pecado entrou por intermédio do olhar. Todos pecaram por um olhar. Qual foi o olhar? O olhar da mulher. Lá no Éden, ela olhou e viu que era agradável. Ela olhou e falou, isso aqui é bom. Pelo olhar de um só, todos pecaram. Mas olha o que diz lá em Isaías 45:22. Isaías 45:22. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Você vê lá em Gênesis 3, o pecado entrou por intermédio de quê? Do olhar da mulher para o fruto. Mas em Isaías capítulo 45, versículo 22, a salvação entrou de que forma? Por um olhar também. Olhai para mim e sede salvos. Por que Moisés colocou a serpente ali? Moisés colocou a serpente porque foi uma ordem de Deus, e a ordem de Deus é olhai para mim e sede salvos. Portanto, gente, eu quero que você entenda que Cristo está disponível para todos. Cristo não está disponível só para o sacerdote, só para o pastor, só para o líder. Cristo está disponível para todos. Eu preciso aplicar fé e olhar para Cristo. A Bíblia diz que levantarei os meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro. Você sabe por que a Bíblia diz, levantarei os meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro? Porque na ponta dos montes era onde ficavam os ídolos. Os ídolos eram feitos na ponta dos montes. Você sabe, o povo hebreu era o povo de Deus, mas tinha os filisteus, jebuseus, tinha o povo edomita, tinha o povo moabita, tinha muitos povos. E cada um dos povos tinha o seu próprio Deus. E aonde que era feito os altares desses deuses? Aonde era feito? Na parte de baixo? Era feito no vale? Não, até hoje. Vai ali para Ribeirão Pires, você vai ver lá em cima, lá tem uma imagem, não tem? Rio de Janeiro, onde que fica o Cristo Redentor? Na parte mais alta. Portanto, quando o texto diz, levantarei os meus olhos para o monte de onde vem o meu socorro, todos que andavam no vale e levantavam os olhos, via o quê? Os ídolos. Mas aqueles ídolos tinham poder limitado. Mas quem estava por cima dos ídolos? O Senhor Jesus. Quero dizer para você que o seu socorro não vem do Itaú. Seu socorro não vem do Bradesco. Seu socorro não vem do novo prefeito, do novo vereador. Seu socorro não vai vir do aumento salarial, da promoção que você está aguardando, da multiplicação das vendas no seu comércio. O seu socorro vem do alto, acima dos ídolos. Você sabe, quando você olha para o monte, você vê lá no monte, a conta bancária é um ídolo, o carro é um ídolo, a fazenda é um ídolo, o empréstimo é um ídolo, é o socorro político é um ídolo, mas existe um Deus acima dos ídolos. Por isso que a Bíblia fala, levantarei os meus olhos, porque quando eu levanto os meus olhos, eu vejo muitos ídolos, mas acima dos ídolos está Cristo. Acima dos ídolos está Cristo. Porque não há nenhum que morreu e ressuscitou. Buda não ressuscitou. Mahatma Gandhi não ressuscitou. Nem a mãe de Jesus ressuscitou. Nenhum deles ressuscitaram. Mas Cristo ressuscitou. Esse sim está acima de todos esses que eu acabei de falar.
E como que eu tenho os meus problemas resolvidos? Olhando para Cristo. Que era um cordeiro, mas foi feito uma serpente, para que eu e você pudéssemos ter vida. Ele levou a morte, a minha morte com Cristo, ele levou a minha morte na cruz para que eu tivesse a vida dele. A Bíblia diz que ele levou a minha pobreza para que eu tivesse a riqueza dele. Ele levou a minha doença para que eu tivesse a saúde dele. Ele que era o cordeiro, foi levado para o matadouro, crucificado, e houve uma mutação de cordeiro, ele se tornou serpente. Por que ele se tornou serpente? Porque ele carregou o meu pecado e os seus pecados naquela cruz. É isso que acontece com esses irmãos que estão se batizando. Eles atribuíram fé a isso que eu estou falando. Essa é a nossa fé. Então, a Bíblia mostra que pelo olhar de um entrou o pecado, mas pelo olhar de outro entrou a vida. Cristo diz para você hoje, você está com problema no seu casamento? Olha para Cristo. Olha para o Senhor. Você está com problema financeiro? Olha para o Senhor. Ah, mas na prática, pastor, como é que é olhar para o Senhor? Você sabe, nós exercitamos olhar para o Senhor todo domingo aqui. Todo domingo nós estamos exercitando olhar para o Senhor. Toda quarta na célula nós estamos exercitando olhar para o Senhor. Para que depois, todos os dias na semana, você se lembre de olhar para o Senhor. Então, pastor, eu quero olhar para o Senhor, mas como eu faço? Começa a vir no culto no domingo. Você vai ter pelo menos 1h30 olhando para o Senhor, porque nós cantamos canções para Ele, nós ofertamos para Ele, ouvimos palavra que exalta o nome dEle, e isso faz com que eu olhe para Cristo. Aí eu paro de olhar para mim, porque quando eu olho para mim, a única coisa que eu vejo é veneno de serpente. Veneno, tem veneno em você. Eu já falei aqui muitas vezes, a nossa carne nunca se converte. Você sabia disso? A sua carne é igual um porquinho sujo que foi lavado. É igual um pet. Os pais de pet. Cadê os pais de pet aí? Você limpa o pet. Lava o pet. Põe lacinho no pet. Solta o pet. Ele fica limpinho um pouquinho, mas ele viu um poste, ele vai levantar. Ele vai comer, ele vai se lambuzar, porque é pet. É isso. Ele não vai comer na mesa. Você trata do pet, mas pisa no rabo dele para você ver. É a nossa carne. A nossa carne aqui é tudo limpinha, mas na verdade está cheio de veneno. É ou não é verdade? Está cheio de veneno. Ixi, mas como é que eu faço? Tira o veneno? Não, o veneno não vai sair. O veneno vai ser neutralizado. O veneno estava dentro dos hebreus, mas foi neutralizado. Dentro de mim e de você, tem orgulho, tem arrogância, tem mentira. A lista, segundo Gálatas, as obras da carne é infinita, não tem fim. Como que eu faço então, pastor? Então, sabe como você faz? Olha para o Senhor, porque todo esse veneno é neutralizado. E Cristo se torna soberano. Tá, eu vim para o culto, eu me arrependi, agora eu sou uma nova criatura, mas eu fumei, eu menti, eu falei o que não devia. Então, é picada de cobra. Até o deserto estava cheio de serpente. Ele foi picado, olhou para a cruz. Opa, agora não vou morrer. Deu 5 passos, foi picado. Olha para a cruz. Deu mais 5 passos, olha para a cruz. Da mesma forma eu e você. Você teve uma transgressão, você pecou, olha para a cruz, porque a cruz diz quem Cristo é. Você não resolve os seus problemas do pecado declarando quem você é. Eu fui pecado, eu fui picado pela serpente, mas eu sou um burro, mas eu sou um pecador, mas eu não sirvo para nada, mas eu não vou conseguir, mas eu não vou vencer, mas eu... Não, você foi picado, olha para a cruz. O pensamento positivo também, que é o que os coaches ensinam, eu sou poderoso, eu consigo, eu me fortaleço, eu vou para cima, eu vou... Isso também não quer dizer nada. Tem uns coaches que fazem isso aí. Estava vendo esses dias uma mulher toda arrumada, tem lá um salão de cabeleireiro. Aí ela estava gravando lá, sempre na internet. Antes de eu começar o meu dia, eu faço isso aqui. Show. Eu falei, mas meu Deus, quem não faz isso então está vencido, perdeu a batalha? Não, a Bíblia diz aqui que eles não precisavam fazer pisar, matar. Não, olha para a cruz. Olha para a cruz.
Porque a cruz diz quem nós somos. Sabe quem nós somos? Nós somos como Cristo é. Cristo levou nosso pecado na cruz. Não há mais acusação para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais acusação para aqueles que creram. Nós somos salvos. Somos salvos do quê? Salvos da mão de Satanás, salvos do mundo, salvos de nós mesmos e salvo da ira de Deus. Você foi salvo. Por quê? Porque eu olhei para Cristo. Por que a salvação é gratuita? Porque você não tem que fazer coisa alguma, você tem que olhar para Cristo. Vou ler um texto aqui. 1 Coríntios 1:18. Já estou acabando já. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século, porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Como é que o Senhor salva? O Senhor salva porque você faz alguma coisa? Não, a Bíblia diz, o Senhor salva por causa daqueles que creram. E creram no quê? Na pregação. Nas boas novas. Aí o texto fala aqui, versículo 22. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus quanto gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. Então, nós somos salvos pelo que foi feito na cruz. Nós pregamos Cristo crucificado. Por que nós pregamos Cristo crucificado? Porque Cristo crucificado é quem nos dá vida e vida em abundância. Para finalizar, eu vou falar um pouquinho aqui. Ainda me resta 10 minutos aqui para falar. Por que a serpente era de bronze? Você viu aqui que a serpente era feita de bronze. Tinha que ser feita de bronze. Rapidamente, no Velho Testamento, o ofertante. Então, quem pecou, para ser perdoado pelo Senhor, tinha que fazer um sacrifício. Não é isso? Ele trazia um animal. Então, quando ele trazia um animal, aquele animal que ele estava trazendo seria morto. No lugar de quem? No lugar de quem que o animal ia ser morto? Do ofertante. Eu pequei, o salário do pecado é a morte. Portanto, quem devia morrer era eu. Mas eu trago isso na velha aliança, no Velho Testamento, eu trago o animal, e esse animal vai ser morto no meu lugar. Esse animal vai ser queimado no meu lugar. Era para mim ser morto e queimado. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Para que haja remissão dos pecados, a Bíblia diz que deve haver derramamento de sangue. Portanto, o sangue derramado desse animal me redimia, me purificava. Tudo bem até aqui, gente? Era assim na velha aliança. Aonde que esse animal era levado? Era levado num lugar chamado tabernáculo. Quantos já ouviram falar do tabernáculo? O tabernáculo tinha 3 separações: átrio, lugar santo e santo do santo. No santo do santo ninguém podia entrar. Só o sacerdote uma vez por ano. Então restava o átrio e o lugar santo. O átrio era onde o ofertante trazia a oferta. Então ele vinha com a oferta e chegava no átrio. Então vamos pensar que aqui é um, aqui é outro, aqui é outro. Aqui é o átrio. Ele trazia o animal aqui no átrio. O sacerdote avaliava o animal. Se o animal não tivesse doente, manchado, se não tivesse magro, era aceito. Aí esse animal ia para o lugar santo. No lugar santo, ele era sacrificado. Em que lugar que ele era sacrificado? No lugar chamado pia de bronze. Era na pia de bronze que o animal era morto. Esse animal, então, era morto nessa pia de bronze.
ele se lavava nessa pia de bronze e depois colocava ele numa mesa de bronze. Olha o texto. Abre aí, por favor, a Bíblia. Êxodo 27. Dos 4 cantos fará levantar-se 4 chifres, os quais formarão uma só peça com o altar e o cobrirá de bronze. Levíticos 1:9. Porém, as entranhas e as pernas, o sacerdote as lavará com água e queimará tudo sobre o altar. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Então tinha a pia de bronze e tinha o altar de bronze. O animal era lavado na pia de bronze e era sacrificado no altar de bronze. A Bíblia diz aqui que Moisés deveria fazer uma serpente de bronze. O que significa isso? Bronze na Bíblia significa pecados julgados. Portanto, quando aquele hebreu era picado por uma serpente, ele olhava para a serpente de bronze, que significa o quê? Significa Cristo com os pecados já julgados. Portanto, eu quero dizer para você que os seus pecados já foram julgados. O que é julgado? Julgamento. No julgamento, você foi condenado. Portanto, quem é condenado tem que pagar por aquilo que fez, sim ou não? Então você foi reconhecido como condenado, agora tem que pagar. Mas aí Cristo entra em cena e diz o quê? Eu vou pagar pelo pecado dele. Eu vou pagar pelo que ele fez de errado. Eu vou pagar porque ele roubou. Eu vou pagar porque ele prostituiu. Eu vou roubar porque ela abortou. Eu vou pagar por causa da boca suja que ele tem. Eu vou pagar por causa de todo o uso de drogas que ele já fez. Eu vou pagar. E Cristo pagou a sua conta. Por quê? Porque ele é a serpente de bronze. Bronze é pecados julgados. Seu pecado, irmão, já foi julgado. O pecado dessas pessoas que estão se batizando aqui, já foram julgados. Você está com a sua dívida quitada. Não há mais julgo para aquele que está em Cristo. Mas, pastor, o que isso significa? Domingo passado eu terminei de pregar, ainda falando sobre essa mensagem aqui, de domingo passado, e no final do culto uma pessoa me chamou, no culto da noite, e falou assim, pastor, eu queria só testificar como que eu tenho ido embora depois dos cultos de domingo aqui. Pode falar, irmão. Ele falou assim, está saindo a cada domingo um caminhão de peso das minhas costas. Todo domingo eu vou embora leve. Por que ele faz isso, irmão? Porque Cristo já levou o pecado dele. Cristo já levou o seu pecado. Eu sei que para alguns pode parecer, mas é muito simples, né? A pessoa faz um monte de bobagem, faz um monte de coisa errada, e depois vem aqui e fala que Deus tirou o peso das costas dela. Exatamente isso que Cristo faz. Cristo não veio para os bonzinhos. Cristo veio para aqueles que precisam. O Senhor não veio para aqueles que faz tudo certo. Como diz aqui, os sábios, o que Cristo faz parece uma loucura. Mas a Bíblia também diz que em Cristo até os loucos encontram caminho. Cristo é para você que quando olha para si próprio, só tem acusação, pecado, tristeza. Cristo é para você que não consegue dormir. Porque quando põe a cabeça no travesseiro, é acusação em cima de acusação. Aí é remédio, é depressão, é doenças psicossomáticas. Não, mas o que fizeram comigo? Pois é, Cristo já levou na cruz. Isso traz para você descanso. Isso traz para você alegria, prazer. Já foi comprovado o tanto de doenças físicas que é resultado de acusação, ofensa, peso. Estou pregando aqui para que você saiba que você foi perdoado e que Cristo tem bons olhos para você. Ele não olha para você pensando assim, eu vou arrumar um jeito para quebrar a perna dele. Eu vou arrumar um jeito para arrancar esse braço dele. Eu vou arrumar um jeito para furar o olho dele. Não, quando o Senhor olha para você, a Bíblia diz assim, que ele tem pensamentos de fazer o bem e não de fazer o mal. Esse é o Jesus que foi para a cruz. Esse é o Jesus que é a serpente de bronze. É de bronze por quê?
por causa dos pecados que já foram julgados. Os seus pecados já foram julgados, você foi condenado, mas Cristo tomou o seu lugar e deu a você vida, e vida em abundância. Olá, você acabou de escutar mais uma de nossas pregações. Eu quero aproveitar e te fazer um convite para que você venha aqui nos conhecer pessoalmente em um dos nossos cultos. Também aproveite e nos siga nas redes sociais para mais informações. Deus abençoe e até mais.